Voltamos a conversar com Denise Dias, escritora do livro Tapa na Bunda, Como Impor Limites e Estabelecer um Relacionamento Sadio com as Crianças em Tempos Politicamente Corretos. Denise, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, Márcio, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Da última vez que a gente conversou, houve nesse ínterim algumas questões, inclusive o seu trabalho foi divulgado em alguns veículos aí grandes de comunicação, e houve, você me disse, algumas pessoas que criticaram, outras talvez que insultaram, e algumas até ameaçaram. Fala pra gente um pouquinho que tipo de ameaça, como foi isso, Denise? Exato. Por enquanto são ameaças via internet. E eu fui informada via internet também por uma pessoa que gostou do livro e que tinha um debate no Orkut, na comunidade Pediatria Radical. E esse pessoal estava não sei nem se está ainda, porque eu não checo isso, quem checa é minha secretária, e estava fazendo uma discussão sobre o meu livro e com teor de violência moral a mim e até ameaças mesmo. Então, a partir daí, eu mesma fui checar e fui orientada pela minha advogada a registrar um boletim de ocorrência sobre queixa de calúnia, injúria, difamação e ameaça. E isso tudo, Márcio, me faz pensar mais ainda no que é violência. Porque um grupo que se reúne sob a alegação de combater a violência, sem conhecer a obra, já erra por aí, já perdeu a razão por este princípio. E o teor das mensagens extremamente violentas também é de se pensar o que esse grupo pensa sobre a definição de violência, né? Porque muitas vezes, vamos dizer assim, aí a gente pode misturar um pouco com a questão da palmada discutida agora por causa do livro. Muitos pais não querem dar uma palmada nos filhos em alguns momentos, como eu explico detalhadamente no livro, que situações seriam essas, mas violentam a criança o dia inteiro, com xingamentos, com humilhações, com gritarias. E a palmada no bumbum dói, mas a dor no bumbum passa. A dor de uma surra fica, com certeza. A dor de uma surra, de um espancamento, traumatiza, com certeza. Mas uma palmada não traumatiza. E daí a violência moral que muitos pais fazem com os filhos traumatiza também. E daí é de se pensar mesmo a capacidade cruel que muitos internautas têm. Né? E eu fico até pensando na questão do presidente Lula, do nosso ex-presidente Lula. Uma coisa é se a gente pensa na questão realidade do Sistema Único de Saúde, de baixa qualidade, e os pobres no nosso país vão para o SUS, os ricos podem pagar um hospital com melhores tratamentos, etc. Ok, mas os ataques pessoais com tanta crueldade ao presidente é de se admirar a capacidade de perversão que muitas pessoas têm. Denise, você acredita que essas pessoas que fizeram ou fazem algum tipo de ameaça, aí você falou em âmbito moral, aí, você acredita que essas pessoas, elas na infância precisariam ter levado umas palmadinhas com amor e deveriam ser educadas para que não chegasse a isso? É complicado falar de um crescimento de uma pessoa, de um desenvolvimento familiar, sem você conhecer uma pessoa. Tanto que não é possível fazer terapia na mesa de um bar, orientação a uma mãe que te pega no corredor de um shopping, sem você avaliar a criança propriamente dita. Mas tal comportamento mostra que são pessoas sem limites. E são pessoas, incrivelmente, que começam até a mostrar um padrão de comportamento obcecado. Porque é um pequeno grupo que você percebe que se reúne em vários meios das redes sociais e ficam macumunando e perdem o tempo das próprias vidas, elaborando um boicote, elaborando um movimento
de calúnia, né? Então elas deixam de viver as suas vidas para ficar macumunando sobre a vida de outra pessoa. E no caso, no foco aqui da entrevista, o livro em questão. E a própria vida fica parada. Perdem tanto tempo com isso, numa obsessão tão ignorante. E quando eu digo ignorante, Márcio, é a ignorância em dose dupla, porque é ignorância por não conhecer, por ignorar o livro, e ignorância na atitude. Né? Desde o início, um comportamento obcecado e um comportamento violento. Então, acima, antes de eu pensar o que será que essas pessoas sofreram na infância, se é que sofreram, né? Pode ser que não. Eu penso o que é que os filhos dessas pessoas passam dentro de casa. Porque pode ser que não levam uma palmada. Mas, por exemplo, estão ouvindo dentro de casa a mãe violentar moralmente uma pessoa que escreveu um livro com opinião X. E essa criança fica ouvindo a mãe no telefone com a amiga que pensa a mesma coisa, e naquela energia toda, naquela intensidade descontrolada. E aquilo é uma forma de violência também. O vocabulário colocado na internet, o vocabulário que essas crianças ficam ouvindo, isso é um estímulo à violência também. Ok, conversamos com Denise Dias, terapeuta infantil, escritora do livro Tapa na Bunda, Como Impor Limites e Estabelecer um Relacionamento Sadio com as Crianças em Tempos Politicamente Corretos. Denise, mais uma vez, obrigado. E muito obrigada, Márcio. Mais uma vez, parabenizá-la. E agora, diferente da outra vez, onde você ainda não havia recebido críticas, e até a gente comentou sobre isso, claro, você foi exposta aí aos grandes veículos de comunicação. Sim. Inclusive é o nosso, que está em todo o Brasil, né? E agora força para você também saber lidar com essa nova fase aí do teu livro, tá bom? Muito obrigada. E eu só queria aproveitar a oportunidade também, Márcio, para agradecer a todos os internautas e leitores que têm me mandado mensagens de apoio, porque apesar da pequena parcela de manifestação contrária à obra, e que desconhece a obra também, eu tenho recebido muito mais mensagens de apoio. Então, eu queria agradecer de uma forma geral agora a todos os leitores que perdem um pouquinho do seu tempo para me mandar um e-mail parabenizando pela mensagem do meu livro. Ok, aqueles que quiserem conhecer a obra é da Matrix Editora, é isso? Exatamente. Ok. Obrigado, viu, Denise? Uma boa tarde. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.